Olá pessoal, estamos aqui em mais um NEDcast com o NED, Núcleo de Experiência Discente da Unimalagoas. Eu, Verônica Becker, e hoje estou aqui com a Ana Paula, psicóloga do nosso setor. Hoje a Marta não está presente, que nos acompanha em todos os nossos podcasts. Estamos aqui, eu e a Ana Paula, hoje, para falar de um tema muito importante. Hoje a gente vai falar sobre o Outubro Rosa. E estamos aqui com a doutora Carolina Torres, que estará aqui falando com a gente sobre, ela é mastologista, sobre realmente o que é o Outubro Rosa, né? Que a gente tanto se pergunta e que muita gente tem dúvidas, por que o Outubro Rosa? Até a gente fala aqui na nossa instituição e nós temos uma campanha que é Nem Só o Outubro é Rosa, que a gente fala sobre essas questões do cuidado da mulher, do cuidado da mama durante todo ano e não só em outubro. Mas por que, doutora? Boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada. Por que a gente fala tanto sobre Outubro Rosa? Sim, boa tarde, agradeço o convite. O outubro foi o mês escolhido para a gente falar especificamente pela conscientização e detecção precoce do câncer de mama. Por quê? O câncer de mama ela é a neoplasia maligna mais comum da mulher quando a gente não conta os casos de câncer de pele, que é o mais comum. Além dela ser a mais comum, ela é a que mais mata mulheres por neoplasia de todas as causas, né? A gente tem uma incidência de 10% ao longo da vida para a população de baixo risco. O que isso quer dizer? Que 1 a cada 10 mulheres, se viver até os 85 anos, vai ser diagnosticada com câncer de mama. E é um tumor que, se diagnosticado nas fases iniciais, ele tem uma taxa do que a gente chama de cura, popularmente, acima de 90%. Então, vale a pena investir na detecção e vale a pena conscientizar todas as mulheres sobre essa doença. Muito bem, a gente que tem mais de 40 anos, né, a gente ouve muito falar que depois dos 40 anos a gente deve ter um cuidado mais, assim, assertivo, Sim. Estar fazendo mais exames, né, depois dos 40 anos. Eu gostaria, assim, que a senhora pudesse explicar um pouquinho por que essa idade, né, dos 40 anos. Quer dizer que a gente, uma mulher com 30, não tem chance, tem menos chance? Por que essa estimativa, assim, de passar para 40 além, né? 40, 45. Sim, as pesquisas dizem, mundiais, isso é visto em todas as populações, independente de raça, de localização, que a idade que essa doença aparece com maior frequência é dos 50 aos 65 anos. Né? No Brasil, especificamente, a gente tem uma incidência maior da população menor de 50 anos, mais jovens. Aí, juntando esses dados populacionais, as sociedades de medicina, de mastologia, estabeleceram esse período de 40 até principalmente os 70 anos, né? Algumas sociedades param com 69, 75, mas é pensando na época da vida em que essa doença aparece com maior facilidade. Aí, os 40 marca o início do climatério, né? A diminuição da fertilidade e o aumento de várias doenças. Então, esse é o período que a mulher deve se preocupar com câncer de mama e com todas as outras doenças também. Uma pergunta que a gente sempre, quando está numa rodinha, né, de conversa de mulheres, a gente sempre tem muito isso, e que isso gera dúvidas. Por exemplo, a mulher que está no climatério e que entrou na menopausa e ela precisa fazer reposição hormonal. Sim. É mito ou é verdade que a reposição hormonal, ela acentua ter câncer de mama? É um pouco controverso esse tema, né? Mas a reposição hormonal é segura. Ela é liberada pela Sociedade de Mastologia, de Ginecologia e de Obstetrícia, desde que ela seja feita da forma correta. Então, a gente sabe hoje que os consensos, eles utilizam o período de 5 anos de uso como um período ideal, podendo estender isso por até 10 anos. Antes de iniciar o uso, a mulher precisa ter exames de mama normal, não pode ter tido histórico de câncer, de alteração. Então, assim, são populações muito específicas que devem ser avaliadas. Essas específicas não devem usar. Mas a mulher
que não tem histórico de câncer pessoal, nem de doenças precursoras, né, que seriam doenças que podem se tornar câncer no futuro, a mulher que não tem nenhuma outra contraindicação, ela pode usar a reposição hormonal de forma segura, desde que com orientação médica e avaliações periódicas. Porque a gente sabe que apesar dela ser segura, por exemplo, se aquela mulher iniciou a reposição e ela já tinha uma doença precursora que no futuro se tornaria um câncer, a reposição pode acelerar isso. Então é muito importante ter os exames normais antes de iniciar. E iniciar da forma correta. Sempre acompanhado por uma ginecologista ou uma mastologista? Ou teria que ser acompanhado por uma mastologista? Depende de cada caso. Se for uma pessoa sem histórico nenhum, com exames normais, que o próprio ginecologista não tenha dúvida, ele pode acompanhar ele mesmo. Se ele tiver alguma dúvida, ele vai encaminhar para o especialista. Ou se a paciente quiser uma opinião do especialista, ela também pode procurar. Pronto. Tem alguma pergunta, Ana Paula? Então, a gente entende que o mastologista, a gente não precisa procurar apenas se tiver algum problema. Eu posso procurar para ser um médico que vai me dar um padrão de saúde. Pode. Com relação às mamas. Qualquer mulher pode acompanhar com um mastologista. Algumas mulheres precisam acompanhar com um mastologista. Por exemplo, você teve um parente de primeiro grau, uma irmã, uma mãe, uma filha com câncer de mama, principalmente numa idade jovem, que a gente considera antes dos 50 anos. Só por isso você tem um risco aumentado. Então, essas pacientes de alto risco devem passar com o especialista. Inclusive, o acompanhamento delas é diferenciado. Então, seria interessante uma visão subespecializada. Se você tem alguma dúvida ou algum sintoma mamário, por exemplo, eu estava tomando banho e senti um nódulo, pode procurar direto o mastologista, sabe? Questões benignas também, dificuldades de amamentação, né? Lesões inflamatórias, infecções, que são coisas benignas, o mastologista, ele tá ali para fazer qualquer coisa referente à mama. Porque quando a gente passa pelo ginecologista, né, e o ginecologista acha qualquer sinal ou dúvida mesmo que o paciente tenha, eles encaminham para o mastologista, né? É muito comum eles encaminharem, olha, para que tu tire as tuas dúvidas, para que tu converse, para que tu escute outro profissional, um profissional que realmente está ali à frente para poder te dar a explicação, eles encaminham o paciente sempre para mastologista. Sim. Bom, o que eu gostaria de saber, né? Porque a gente teria aqui milhões de assuntos, né? E perguntas que não sairia mais. Nós iríamos aqui ficar muito mais do que o tempo. Mas uma pergunta. Questão do câncer de mama. É algo que só dá em mulheres? Ou ela pode também dar em homens? E como qual é a diferença aí? O câncer de mama, ele acontece principalmente em mulheres, mas ele pode acontecer em homens também. O homem, ele tem a glândula mamária subdesenvolvida, mas existe um broto mamário ali. Em algumas situações, algumas doenças, por exemplo, cirrose hepática, algumas doenças hormonais masculinas que aumentem a produção e desenvolvam um pouco mais esse tecido, isso aumenta o risco do homem apresentar. E, em geral, o principal sintoma são achados palpáveis. Então, a gente sabe que no homem pode existir o câncer, mas ele não tem o benefício de realizar a mamografia anual ou bianual como a mulher tem. Mas se algum homem tiver algum sintoma na região da mama, ele deve procurar o mastologista também. Também. Então, a gente começa a entender que o cuidado com a nossa saúde, independente da idade, a gente também está falando de um mastologista. Sim, qualquer sintoma mamário, principalmente. Nódulos palpáveis, secreção espontânea do mamilo, principalmente se for sanguinolenta ou unilateral, que geralmente o tumor acontece de um lado só. Então, secreção dos dois lados está relacionado mais a coisas benignas, né? Lesões inflamatórias, por exemplo, a mama ficar quente, vermelha, ter febre. Tudo isso, independente da idade, é indicado que procure um mastologista. Outras coisas também. Desenvolvimento mamário anormal, por exemplo, uma mama desenvolve muito mais do que a outra, a assimetria mamária é importante, tudo isso também o mastologista pode orientar e tratar. Doutora Carol, no caso do Outubro Rosa, ele tem
um objetivo maior. Sim. Né? A gente fala do diagnóstico, mas a gente fala também de rastreamento. Isso. Né? Eu acho que seria legal a gente trazer isso para que todo mundo que está ouvindo a gente possa acompanhar essa ideia, começar a ter esse entendimento. Bom, então, como a gente até conversou antes do podcast, rastreamento é procurar a doença em quem não tem sintoma nenhum. E fazer o diagnóstico é explicar um sintoma que o paciente tem. Então, para pacientes sem sintoma nenhum, acima de 40 anos é que a gente indica o rastreamento com mamografia, que foi o exame que nos estudos teve diferença na sobrevida do paciente. Por quê? Porque a mamografia é capaz de detectar lesões menores que 1 centímetro, quando ainda não tem sintoma nenhum. Então, o rastreamento, que é procurar a doença em quem não tem sintomas, ele é feito a partir dos 40 anos com mamografia para as mulheres de forma anual ou bianual. As duas coisas são aceitas. E eu acho que a grande importância é, descobrindo uma lesão com menos de 1 centímetro, a chance de cura, poderíamos dizer assim, é acima de 90%. E muitas vezes sem fazer todos os tratamentos mais agressivos, como a quimioterapia, por exemplo. Então, muda o prognóstico, muda a dificuldade do tratamento, a morbidade e facilita muito o acesso dessa paciente com mamografia alterada muito antes do que se ela fosse sentir esse nódulo. Aí já teria uma outra perspectiva, né? Um outro prognóstico. Acho que a grande importância é essa. Que é aquilo que a gente fala, né? Quanto antes, melhor. Quanto antes descobrir, melhor para tratar. Mais fácil. Mais fácil. Uma dúvida. Quando a gente vai fazer, tá de uma certa idade, que precisa fazer a mamografia e a ultrassom a gente precisa ter a mamografia. Sim. Eu acho que isso é importante até para as nossas mulheres aí que estão nos assistindo. Por que a gente chega sem a mamografia e não consegue fazer a ultrassom, né? Que eu, por exemplo, eu fui para fazer um exame e tinha que ter a mamografia e eu não perdi a mamografia, não sei onde é que eu botei a mamografia. E eu não consegui fazer ultrassom. Sim. Então, por que é importante a ultrassom? Para fazer a ultrassom, tu ter a mamografia? Sim, diferente da mamografia, o ultrassom é um exame diagnóstico. Então, por exemplo, se o médico examina a sua mama, ele acha diferente um lado do outro. Se você tem uma dor que não tinha antes, ou um nódulo, saída de secreção, qualquer dúvida que o médico ficar, ele vai solicitar, além da mamografia, um ultrassom. Quando a gente faz o ultrassom com uma mamografia prévia, a gente tem como se fosse uma foto da mama na mamografia. Então, se a gente tiver alguma alteração minúscula ali na mamografia, a gente sabe exatamente onde ela está. Então, para fazer o ultrassom com essa informação, a gente consegue encontrar lesões muito mais facilmente e menores do que se a gente não tivesse a mamografia para fazer uma comparação. Então, por melhor que seja o médico, é sempre mais a acurácia aumenta. E o exame é sempre mais bem feito se ele for feito depois de outro exame prévio, que no caso seria a mamografia. Por isso que precisa tanto, que é para ele poder rastrear exatamente o que a mamografia está mostrando, isso. Ele rastrear na ultrassom. Aqui é essa bolinha que está aparecendo lá, ele dá mais atenção, senão ele passa direto e nem vê. Pode, dependendo do tamanho, pode ser que não veja. E se a sua mamografia for totalmente normal, ele já espera um exame normal. Também. Então, isso também facilita a realização do exame. Inclusive, se ele encontrar alguma coisa que a mamografia não viu, por exemplo, é um sinal de alerta. Será que ela precisa de uma ressonância? Então, assim, até para a conduta que ele vai tomar frente ao que ele encontrou, a mamografia também é importante. Muito bem. É um assunto muito bom da gente conversar, né? A gente tem muitas dúvidas, a gente sempre fica pensando, porque a senhora sabe que quando a gente está conversando entre mulheres, né? Tem muitas dúvidas e a gente sempre fica falando, não, mas com a minha mãe foi diferente. Mas com a minha tia foi diferente. Mas acho que não é assim, acho que é assado. Até a própria questão do Outubro Rosa, né? Essa questão aí dos homens, né? Que os homens, a gente sabe que o homem também tem, que o homem precisa desse rastreio, mas ele precisa desse rastreio caso ele ache alguma coisa, porque se ele não acha, não tem motivo para ele fazer um exame, se ele não tá sentindo, se ele não tem nenhum sintoma. Tentando puxar um pouquinho para a sua experiência enquanto profissional,
partir do momento que nos exames acusa alguma coisa, como a paciente deve proceder? Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente pode ter aí muitas que estão nesse processo, ou de ter no autoexame ter encontrado alguma coisa e está ali naquela busca, e a gente sabe que o primeiro momento é meio assustador, né? E como é que acontece, principalmente hoje aqui no nosso estado? Bom, vamos pensar numa paciente que tem uma mamografia alterada e sem sintomas. Esse é um dos cenários possíveis, né? Então, uma mamografia alterada, na conclusão da mamografia, vai ter uma categoria, né? Que vai de 0 a 6. Né? As mamografias alteradas, assim, para resumir, elas estão na categoria 4 ou 5. Então, um exame 4 ou 5 não indica que você tem câncer, indica que você tem que prosseguir a investigação. Então, uma mamografia que veja uma alteração suspeita, ela vai dar esse resultado, 4 ou 5. Você pegou o resultado, quer dizer que você tem uma doença? Não, mas quer dizer que você precisa de outros exames para investigar. O próximo exame geralmente é o ultrassom. Confirmado essa alteração, o próximo exame é uma biópsia. Só depois desse tripé diagnóstico que a gente chama, que é a mamografia, ultrassom e biópsia, que 90% dos casos essa é a conduta, é que a gente vai saber do que se trata essa alteração, que pode ser benigna, inclusive. Agora, uma paciente que tem sintoma, que é outro cenário, essa paciente, ela já vai fazer pelo menos uma mamografia e um ultrassom junto, porque ela não está fazendo rastreio. Ela já sabe, meu sintoma é na mama esquerda ou na mama direita. Então, o médico pode fazer os dois exames no mesmo dia. E aí, para agilizar, ele já vai dar um resultado que, se for 4 ou 5, ela vai seguir para a biópsia também. Então, realmente, tem alguma coisa errada, vai ao médico e espera para ver. Porque cada caso é um caso. Isso, e a certeza, né, a gente só tem depois da biópsia. A gente pode ter uma taxa alta de suspeição. Por exemplo, algumas imagens são típicas de câncer de mama. Porém, certeza a gente só tem com a biópsia. Porque já existiu casos, assim, se não fosse necessária, a gente não faria tudo isso, né? Mas existem casos em que a gente olha o exame, ele tem cara de câncer, jeito de câncer e que é benigno também. É raro, mas existe. Então, a paciente, ela não deve se desesperar. Porque um exame alterado não quer dizer que ela está com câncer. Quer dizer que ela precisa investigar e que pode ou não ser uma doença maligna. E aí fica o alerta para aquelas mulheres que costumam abrir os seus exames, que a curiosidade e a ansiedade não deixam, e às vezes não se entendem. E aí, muitas vezes, desnecessariamente, já criou um quadro ali de ansiedade, de uma expectativa, né, desnecessária. Então, confiar primeiramente no médico que você está indo, que eu acho que é fundamental. Sim. Né? E aguardar esse tripé diagnóstico, como foi falado, para que diga assim, qual é o meu próximo passo a partir de então. Sim, porque a mamografia, a ideia do exame é não deixar passar nada. Então, a maioria das alterações não serão malignas, né? Essa é a grande verdade. Por quê? Porque não se percam as malignas no caminho. Se a gente tivesse um exame que só descobrisse o câncer, ele ia deixar passar. Então, a gente precisa de um exame com alta sensibilidade, que é qualquer alteração ele pega, mas não é qualquer alteração que é câncer. Então, eu acho que é aquilo mesmo que você falou. Inicialmente, tem que ter calma e pressa para procurar o diagnóstico. Para procurar o diagnóstico e ver realmente o que precisa ser feito. Do que se trata. Do que se trata e qual é que vai ser o próximo passo, né? Sim. O próprio médico vai dar aí a condução de como é que a gente vai agir. Eu sei que é algo que apavora, né? Apavora muito, porque aí a estatística é gigante. É gigante. Né? A estatística de câncer é gigante. A cada 10 mulheres, uma vai ter câncer, a gente já fica contando que a gente é a próxima da fila, né? Todo mundo conhece alguém que teve câncer de mama. Todo mundo conhece alguém. É difícil Isso a gente pode conversar. gerar uma dificuldade das mulheres em buscar a consulta. A gente ainda encontra muitas mulheres que têm uma certa resistência aí ao ginecologista e aí ao mastologista. Por isso que eu perguntei. A gente pode entender o mastologista como um médico que vai estar assim na nossa rotina.
Pode. Né? Que geralmente a gente diz assim, eu vou para o ginecologista. Se a gente tiver o ginecologista que faça, que tenha todo esse olhar, né? A gente tá bem acompanhado, mas por que não também o mastologista? Sim, eu acho que, assim, qualquer especialidade médica, né, ela tem acesso livre. E eu, na minha opinião, eu prefiro receber pacientes antes de ter alguma queixa, né, direcionada, principalmente para entender sobre do que se trata, qual é o real risco. Existem calculadoras de risco que podem ser feitas, pensando na história familiar. Existem alguns cuidados a mais, dependendo do tipo de mama que a paciente tem. Então, assim, tudo isso pode ser dito numa consulta com um especialista que talvez não seja dito numa consulta mais generalista. Uhum. A senhora falou aí na questão genética, né? De ter tido mãe, irmãs, tias, né? Irmãs da mãe, ou pode ser irmãs do pai? Assim, o que a gente tem que pensar é que, como é muito comum, é muito difícil uma família que seja média, grande, não ter um caso, né? Se tiver 10 mulheres na família, pode ser que uma tenha. Então, assim, como que a gente pensa na questão familiar? Pacientes jovens, pelo menos 2 ou 3 parentes e vários tipos de câncer diferentes. Por exemplo, mama, ovário, próstata, sistema nervoso. Então, existem algumas síndromes que podem causar tipos locais diferentes do tumor. 90% dos cânceres não são genéticos. Só 10% que são. Essa é a estatística para mama. Então, assim, quando que a gente acha que a paciente está nesses 10%? Quando a família dela sai da estatística. Então, assim, se 10% da família tiver o câncer de mama, tudo bem. Agora, se começar a ter pessoas jovens, 2 ou 3 mulheres, for um tumor que se repete, essas são as pessoas que a gente suspeita que tenha algum problema genético associado ao desenvolvimento do tumor. E aí existem exames que podem ser feitos. E aí a identificação dessa mulher pode ser feita pelo ginecologista ou pelo mastologista. Eu estava esses dias conversando com amigas, assim, com colegas, e aí foi dito o seguinte: não tem ninguém com câncer até então na família, né, dessa geração, e aí ela ficou com câncer de mama. Mas não tem mãe, não tem vó, não tem irmã, não tem tia, ninguém. Aí na conversa foi dito: pode procurar, que alguém tu teve aí com câncer de mama na família. Vai ver que a tua tataravó teve esse câncer e que nem sabia. Procede? Ou não, ela foi a sorteada e nunca teve ninguém? Ela entra na estatística dos 10%, da população. E 90% das vezes não é... Quando a gente fala não é genético, o que a gente está querendo dizer? Não tem um problema de nascimento em todas as suas células que predispuseram. Né? Mas existem alterações genéticas que a sua célula passou por coisas que você fez na vida que ocasionaram o tumor? Sim. Mas aí não é hereditário, não veio do nascimento. Entendeu? Às vezes, assim, a gente não tem isso muito para mama, mas para pulmão a gente tem. Por exemplo, o cigarro, ele modifica as células do pulmão e facilita o aparecimento de um câncer. Então, ocorreu uma alteração genética ali causada pelo cigarro. Um fator externo. Um fator externo. Então, determinação genética. Relacionado à vida daquela mulher. Então, a gente tem alguns fatores de risco para câncer de mama, não são determinantes. Então, existem pessoas que têm a lista de fatores de risco e que não têm a doença. Mas a gente sabe que nas pessoas que têm os fatores de risco, a gente tem mais diagnóstico do que nas pessoas que não têm. Quais seriam os principais? Obesidade, principalmente na pós-menopausa, uso de álcool, não ter amamentado. Aí eles falam sobre o uso de anticoncepcional durante muito tempo, mas a pessoa que usou muito anticoncepcional provavelmente amamentou pouco. Então a amamentação é preponderante, assim, né? Exercício físico, a gente sabe que o exercício melhora o prognóstico tanto das pacientes que têm câncer, quanto diminui o risco de ter câncer. Então, se manter saudável é a principal proteção que você pode ter. Assim como várias, né? A gente parando para pensar, várias doenças entram quase em todas essas prevenções aí, né? Os fatores de risco são comuns. Os fatores de risco são comuns, são comuns mesmo. Mas então,
Ana Paula, tu tem mais alguma pergunta? Tu acha que assim a gente podia ficar aqui conversando durante tempo, mas todo mundo aqui tem os seus horários, a doutora também tem o consultório. Eu acho que nessa conversa de hoje a gente conseguiu trazer para você que está ouvindo a gente a importância do cuidado, principalmente entender o que é o rastreamento e a sua importância e ligar isso, né, ao Outubro Rosa, que a gente não vai só para o diagnóstico, foi uma fala que eu fiquei assim com isso muito guardado, e a diferença do que é esse momento de rastreamento, porque dessa busca, não precisa estar assim, não é tem que ter um sintoma, e o que isso vai mudar, né, impactar a nossa vida a partir de agora. Então, se a gente sabe que uma boa qualidade de vida, alimentação, atividade física pode diminuir esse risco. Então, está na hora de parar, pegar o caderninho aí e dizer assim, peraí, como é que está a minha atividade física? Como é que está a minha alimentação? Como é que está lidar com as nossas emoções, que também tem uma influência aí o estresse crônico, de qualquer forma, ele pode aumentar o risco de várias doenças. De várias doenças, e aí de uma forma geral. Então, eu acho que é essa mensagem que a gente quer deixar, né? Doutora Carol, se quiser deixar, tem algo assim que eu gostaria de pedir para as mulheres, e não só para as mulheres, porque homens também estão perto de mulheres e tem que cuidar, né? Sim. Então, assim, qual seria a principal mensagem? Bom, então, assim, para falar uma mensagem final, eu acho que assim, a partir dos 40 anos, faça mamografia. Se possível, anual, pelo menos bianual. Se você tem muitos parentes que tiveram câncer ou tem dúvida se o seu risco é aumentado, procure um médico. E se você tem algum sintoma na mama, principalmente nódulo, alteração assimétrica, nessa mama apareceu, nessa não tem nada, uma coisa nova que você não